Eu vou começar lendo um versículo então. 1 Coríntios 14, 9 fala assim: Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Só para dar um contexto desse versículo, né, desse capítulo, Paulo ele estava falando para as pessoas da importância de profetizar em vez de falar em línguas, né? Porque ele falava que se você falasse em línguas e não tivesse ninguém para interpretar, você estaria como falando para o ar. E eu escolhi esse versículo porque, continuando o vídeo que eu fiz da birra, né, anteriormente, que já está no YouTube também, se vocês quiserem ver, tem uma fase importante que os pais pensam que é birra, mas que é uma fase de transição dos filhos, quando eles estão transitando do choro para a fala. Porque quando eles nascem chorando. E essa é a única maneira que eles têm para se comunicar. Eles não fazem por mal, é que realmente é o único que eles sabem se comunicar, como se comunicar. E é difícil para eles essa transição de chorar para falar, porque é como se fosse nós aprendendo um novo idioma, né? Quando a gente se acostuma a falar no nosso idioma, para a gente aprender um novo idioma é difícil. A gente está acostumado a falar nesse idioma, a gente está acostumado a pedir as coisas no nosso idioma local. E para as crianças acontece a mesma coisa. E aí, como que a gente pode ajudar eles a passar por essa transição de uma maneira legal, de uma maneira efetiva? A primeira dica, então, que eu tenho para falar para vocês é fazer como que vocês não entendem. É a mesma coisa, se vocês vão para outro país e você se junta com só a galerinha que fala o mesmo idioma que você, só o pessoal que fala português. Você não vai conseguir aprender, porque o seu cérebro ele vai estar acostumado a falar daquele jeito e vai continuar falando daquele jeito. Só que se você se isola um pouco das pessoas que falam o seu idioma né, começa a andar só com gente do idioma local, por exemplo, inglês, o seu cérebro ele vai se forçar a começar a querer se comunicar daquele jeito, em inglês, porque ele precisa passar informações, você precisa receber coisas, você precisa comer. Você meio que se força a aprender. Então, uma dica que eu deixo é, nessa fase de transição do choro para fala, quando você vê que seu filho já conhece uma palavrinha em específico, você só atender quando ele falar a palavrinha. Não de um jeito ruim, não falando, para de chorar, eu só vou fazer isso que você está falando se você me falar a palavra que você já sabe. Não de um jeito ruim, mas fazer como que você não entende. Falar, olha, eu não estou entendendo. Eu não entendo quando você chora, eu não entendo quando você faz esses barulhinhos. Eu preciso que você fale, você já conhece essa palavrinha, como é que era? E você vai forçando, você se faz que não entende e vai forçando a criança a falar o que ela precisa falar. Uma coisa legal que descobriram, as crianças que são filhas de deficientes auditivos, elas se comunicam, elas choram menos e elas aprendem muito rápido a se comunicar com sinais. Porque a comunicação visual ela é muito mais rápida que a comunicação verbal. Então a gente pode usar isso na nossa realidade também, criando sinais. Por exemplo, beber, vou inventar aqui, né? Você quer falar pra criança, vamos beber água. Aí você faz assim, beber água, beber água. Cada vez que você falar, você quer água? Você tá com sede? Cada vez que você fizer isso, a criança vai associar, então, que isso é quando é beber água, quando é sede. Ou você fala, você tá com fome? Você quer comer? E aí a criança vai, ok, legal, isso aqui é fome, isso aqui é comer. Ou você pode falar, você quer leite? E aí a criança, leite, entendeu? E aí você usa o mesmo que eu falei agora sobre a fala, né? Quando a criança, se você já percebeu que a criança entendeu bem esse sinal, quando ela quiser chorar para pedir leite, por exemplo, você fala, não tô te entendendo. Como é que faz? O que você quer? Me mostra o que você quer. Aí você força a criança a pensar e ela vai, finalmente o leite. E aí ela vai entender que ela não precisa chorar, que agora chorar já não adianta. Que o que ela precisa mesmo é se comunicar com os sinais que ela aprendeu ou com as palavras que ela aprendeu. De novo, tudo isso de uma maneira leve, não é você falar, só vou fazer o que você está me pedindo quando você falar a palavra, ou quando você fizer o sinal. Não, de uma maneira leve, uma maneira legal, uma maneira gostosa. Ok. Outra coisa, uma pessoa me perguntou... uma pessoa compartilhou comigo, né, na página, falou assim, não, na verdade, esse negócio de bater é meio complicado, é delicado, porque eu tenho um filho que eu tinha falado para ele 3 vezes para ele não colocar o prego na tomada, e ele continuou fazendo isso, então eu bati nele para ele aprender que ele não pode colocar o prego na tomada. Aí quando ela falou isso pra mim, eu pensei a primeira coisa, primeiro, né, desculpa, tem uma pessoa, Nádia tá me falando que ela é da Praia Grande, Brasil, que legal, deve estar calor aí.
Então, a primeira coisa que quando a pessoa me contou isso, eu pensei, como que a criança tem acesso a um prego, para começar? E a segunda coisa, por que as tomadas da casa não estão protegidas? E pela descrição, pelo que ela tá falando, eu imagino que seja uma criança, ela não falou a idade, mas eu imagino que seja uma criança aí entre 2, 3 anos, né, que já começou a querer ter curiosidade pelo mundo, mas ainda não consegue falar bem. E aí eu quero fazer vocês refletirem do absurdo que nós, como adultos, fazemos quando a gente exige para a criança, para ela entender uma coisa tão complexa como o prego é ferro, a tomada tem eletricidade, o ferro conduz eletricidade, colocando o prego na tomada conduz eletricidade, pode machucar ela e pode queimar a casa. Não só absurdo? Não é um absurdo a gente bater na criança porque ela não tem um cérebro preparado para entender que a corrente elétrica pode fazer alguma coisa, pode causar algum dano? É muito mais fácil. Hoje, em qualquer lojinha, você consegue colocar coisas, protetores nas tomadas, você consegue colocar as coisas que a criança não pode pegar no alto, comprar prateleiras e colocar tudo no alto. A gente tem que se preparar para receber na nossa casa uma criança, uma pessoa que vai aprender sobre a vida. É muito absurdo nós, como adultos, não nos colocarmos no lugar da criança e querer bater nela para ela aprender coisas que às vezes nem a gente mesmo entende direito, tá? Outra coisa que ajuda então para birra, para prevenir birras, rotinas e avisos. As crianças elas gostam muito de rotina, elas gostam muito de ter previsibilidade no dia delas. Você pode estabelecer umas rotinas visuais, que as rotinas visuais e auditivas elas funcionam muito bem. Tem umas tábuas que vendem para fazer as tábuas de rotinas, que você pode pôr um desenho do horário do almoço, né? Pode pôr um desenho de um pratinho de comida, o desenho da hora do banho, o desenho da hora de, não sei, de brincar. Você vai colocando como sinais visuais para a criança entender e para ela saber que tem uma sequência no dia dela. E aí você vai alertando, ó, a gente está aqui. A gente está nessa atividade. Não esquece que daqui a pouco a gente vai para outra atividade. E esse daqui a pouco, a gente pode ensinar através de musiquinha, ou fazer ela entender através de musiquinhas. Isso daí eu já falei várias vezes na página, já escrevi várias vezes nos meus posts. A criança, ela não entende muito essa noção de daqui a pouco, daqui 5 minutos, daqui 15 minutos. Você vai ensinar a usar o relógio, obviamente, em paralelo. Mas é muito mais fácil você, quando ela não entende ainda, você falar através de música. Então, ó, a gente tá aqui nessa atividade e daqui 2 musiquinhas a gente vai pra próxima. Aí, quando já tá acabando a primeira musiquinha, ó, não esquece que depois da próxima musiquinha a gente vai pra outra atividade. E com isso você vai dando uma organização na cabeça da criança. Ela sabe o que esperar do dia dela. Deixa eu ver o que mais que eu tava falando. Uma pessoa da live que eu fiz em espanhol, ela comentou que a filha de 4 anos dela perguntava sempre, o que a gente vai fazer amanhã? Ou o que a gente vai fazer daqui a pouco? E ela não respondia porque ela achava que era muito ansioso, que era um sinal de ansiedade. Aí eu falei pra ela, não é um sinal de ansiedade, é uma necessidade da criança dela organizar, elas gostam da previsibilidade, então é a necessidade da criança organizar na cabeça dela sequências, organizar o dia. E é muito legal que a criança peça isso, você vê que a criança, ela tá desenvolvendo o intelecto dela de uma maneira tão legal que ela mesma está precisando de organização, ela está pedindo, já não é o adulto colocando a organização para ela, senão a própria criança pedindo, por favor, organize, me ajude a organizar o meu dia, né? Que mais? Outra dica, então, para prevenir a birra e evitar. Fazer a transição suave de uma atividade para outra. Digamos que a criança está muito concentrada brincando com isso aqui. E ela está muito concentrada, está muito enfocada. O que acontece? Igual que a gente adulto, se eu tô aqui escrevendo, tô super focada e escrevendo com alguma coisa, o meu livro, né, que eu tô escrevendo, e vem alguém e me fala sobre um assunto totalmente diferente e quer pegar minha atenção para tomar decisões sobre, tipo, não sei, meu esposo vem falar, o que a gente vai comer hoje? E quer me tirar a atenção do que eu tô fazendo, aquilo vai me dar agonia, vai me dar frustração, porque eu tô tão enfocada que eu não quero perder o raciocínio do que eu tô fazendo. Com as crianças acontece a mesma coisa. Se a criança tá muito enfocada brincando com isso aqui, para ela é muito frustrante, dá raiva ela ter que sair disso aqui para fazer outra coisa que nada a ver com o que ela tá fazendo. Então, a gente pode ajudar a criança a perder o interesse, a perder o foco do que ela tá fazendo devagarzinho. Se ela tá aqui assim, eu posso chegar nela brincando, assim, de um jeito que ela não perceba muito, e vou tirando um dos objetos que ela tá brincando e guardo. E ela continua brincando com isso aqui.
Aí, de repente, isso daqui já ficou meio chato, já perde interesse e ela mesma vai deixar de brincar com isso. E na hora que você percebeu que ela perdeu o foco do que ela estava fazendo, aí você consegue mais fácil transitar o foco dela para outra atividade, para ir tomar banho, para ir comer. Essa é outra dica para prevenir a birra. Deixa eu ver o que mais. Eu tenho aqui minha lista de coisas para não esquecer nada. Negociar. Então, outra coisa que você pode fazer, negociar. Não é recompensa, tá? Porque eu já falei no vídeo passado que castigos e recompensas a gente não usa com humanos. Mas a negociação é legal, porque se a criança tá realmente aqui focada e você não tá conseguindo tirar ela, você pode falar assim, e ela já tem noção do daqui a pouco, isso é importante, a gente sempre tem que prestar atenção se a criança ela já tá preparada com o cérebro dela, se ela já aprendeu algo que a gente quer comunicar. Então, se você percebeu que seu filho ele já consegue entender esse conceito de daqui a pouco, daqui depois, você pode negociar com ele. Ele tá aqui, você fala assim, olha, tá bom, você tá aqui brincando, vamos tomar banho? E depois de tomar banho, eu deixo você brincar um pouquinho mais com isso aqui. E aí você faz essa negociação, aí você pode falar até com um tempo de musiquinhas. Eu deixo você brincar mais com isso daqui durante umas 4 musiquinhas. E aí a criança, ela, tá bom, vai, eu aceito. Isso é uma maneira de negociação, não é você ceder, não é você dar uma recompensa para a criança pelo que ela tá fazendo, não, você tá negociando que ela pode continuar fazendo o que ela tá fazendo, mas ela primeiro precisa cumprir a atividade. Vamos ver, que mais? Você também pode, outra maneira de prevenir birra, você pode dar opções, comunicar a mesma coisa, mas dando opções. Por exemplo, você tem que levar a criança para tomar banho. Vou usar do banho, porque o banho acho que é comum para todo mundo, né? Mas vocês podem aí adaptar para a realidade de vocês. Você dá opções, então você vai comunicar que vocês vão que ele vai tomar banho, só que você vai dar opções para ele ver que é alguma coisa que ele também tem um pouco de controle. Por exemplo, você fala pra ele, olha filho, qual dos seus brinquedinhos você quer levar pro banho agora? O patinho ou o ursinho? Vocês entenderam? Isso é muito mais legal, porque você tá comunicando que vai acontecer o banho vai chegar, mas você tá ao mesmo tempo dando opções limitadas, o patinho ou o ursinho, pra criança sentir, legal, eu vou escolher alguma coisa aqui pra ir brincar comigo no banho. Tá? Então, dá essas opções, é um certo nível de flexibilidade para a criança entender que ela é alguém, que ela também tem escolhas, que ela também faz parte, né, da atividade. Bom, então, deixa eu só repassar o que eu falei até agora. Eu falei da importância da transição do choro para fala, que é natural, que vai acontecer com todo mundo, que a gente tem que fingir que não entende de uma maneira gostosa, de uma maneira legal, com amor, e a incentivar que a criança use sinais ou palavras para se comunicar. Depois eu falei sobre a importância de adaptar o ambiente, de prevenir coisas, prevenir acidentes. Então a gente tem que tampar as tomadinhas, adaptar a casa para receber uma criança. Rotinas e avisos visuais e auditivos, né? Falei já também disso, para evitar a birra, para prevenir. Também falei sobre a transição de uma atividade para outra, diminuindo o interesse da criança. Falei sobre negociação, que não é recompensa, é negociar, você falar, daqui a pouco a gente faz alguma coisa diferente. E dar opções, você comunicar a mesma coisa dando opções. Tudo isso eu falei até agora. Então, se você tentou tudo isso, se você já usou todas essas dicas e ainda assim você não conseguiu prevenir e evitar o momento da birra, o momento do sequestro da amígdala, então você vai ver a criança já jogada no chão, chorando, se esperneando. O que você pode fazer nesse momento? No vídeo passado eu falei da técnica de cheirar a florzinha, soprar a velhinha, que é para oxigenar o cérebro, né? A gente pode até fazer, a gente mesmo como adultos, que a gente faz... Isso vai levar o oxigênio para o cérebro e vai fazer a gente voltar ao racional. Essa técnica você pode usar com a criança. Ou você pode começar a distrair ela, cantar, né, fazer barulhinho, tirar o foco dela da raiva. Se você também já fez isso e ela continua, e você vê ainda que tá piorando, eu tô fazendo tudo isso e ainda tá piorando, a criança tá ficando mais brava ainda, o que você faz? Você vai ficar em silêncio. Você vai falar pra criança, olha, eu tô aqui, eu não vou te deixar sozinha, eu vou esperar você se acalmar, mas eu vou ficar aqui do seu lado. E aí você fica em silêncio. O que vai acontecer? A criança, às vezes a gente fala, e é pior, é como quando a gente tá brigando com alguém e a pessoa o interlocutor, né, pode ser o casal, né, o esposo ou a esposa fica falando e aquilo vai piorando. Às vezes você só quer, né, descarregar sua raiva e pronto.
Então, às vezes acontece a mesma coisa com a criança, às vezes ela já não quer que você fale. E é pior porque às vezes ela pensa que ela conseguiu tua atenção daquela maneira e ela vai continuar naquele momento de raiva dela. Então, se você ficar quieto, a criança vai falar, bom, tudo bem, vai, vou ter que me acalmar sozinho aqui. E pronto. Ela vai encontrar uma maneira interna, essa força interior, para passar a raiva dela e voltar ao racional, né? Tem situações em que eles estão batendo nele, se machucando ou machucando a gente. O que a gente faz? A gente tem que fazer a contenção. Só que essa contenção, ela não é de uma maneira com raiva. Não é você falar assim, para menino, você não tá vendo que você tá se machucando, você tá me machucando. Não. Você vai falar, olha, você tá se machucando ou você tá me machucando, eu vou te segurar, mas eu tô aqui pra você, eu vou te segurar e eu vou esperar a sua raiva acalmar, porque desse jeito eu não consigo te ajudar. E aí você fica. Mas é muito importante a gente não entrar nessa raiva, né? Se a gente entra na mesma atitude da criança, na mesma atitude de raiva mesmo, né? A gente está piorando a situação. O adulto dessa relação é a gente. Então a gente está piorando a situação e além de tudo é muito mais fácil a gente perder o controle e realmente querer bater na criança, porque o nosso cérebro racional vai embora. Lembra que eu falei na página, né? A gente tem o cérebro primitivo, o cérebro... vamos usar a mão, né? Tem o cérebro primitivo, o cérebro emocional e o cérebro racional, que é o que deveria controlar todos, né? Mas quando a gente está com raiva, o cérebro primitivo, ele sai da caixinha, ele toma o controle. A gente precisa voltar o cérebro racional ao controle. E não deixar o nosso cérebro primitivo dominar a situação também. Que mais? Tá, então, outra coisa, várias pessoas, não foi só uma, mas algumas pessoas na página, elas falaram, eu tento seguir as dicas, eu tento fazer tudo certinho, só que a minha sogra ou a minha mãe, elas fazem tudo diferente e pra mim é muito difícil. Aí eu quero falar pra vocês uma dica, é uma instrução, digamos, porque é muito importante vocês encontrarem uma maneira de colocar um basta nisso com amor. Vocês conhecem os familiares de vocês, pode ser às vezes até o esposo ou a esposa que pensa diferente que você, né, na hora de educar os filhos. Então colocar um basta de uma maneira, se for a sogra ou a mãe, né, fala assim, olha, você já teve a oportunidade de criar os seus filhos, agora é a minha vez, eu vou criar os meus filhos, eu tenho uma estratégia, eu tenho um conhecimento, eu acredito em nisso que eu tô aprendendo que vai dar certo. Então, agora é a minha vez e eu quero que você respeite isso. Encontrar essa maneira de colocar esse basta é muito importante, porque se você tem alguém que convive com seu filho, você está tentando fazer uma comunicação efetiva, e tem alguém que convive com seu filho diariamente, ou muitas vezes, é o seu esposo, sua sogra, né, ou sua mãe, e ela tá dando uma comunicação diferente da sua, confunde muito a cabeça da criança. A criança tá tipo, peraí, então com esse daqui eu me comporto de um jeito, com esse daqui eu me comporto de outro. É legal você educar, você colocar bastas de uma maneira respeitosa, né, com amor e tudo, e você educar, compartilhar, olha, isso aqui funciona por causa disso, disso, você fazer a pessoa chegar no mesmo entendimento que você. Que mais? Então eu tava falando que todas as dicas, isso daqui eu também falei na live em espanhol, todas as dicas, né, que eu dou aqui pra lidar com as crianças, a gente aplica no dia a dia com adultos também, tá? Por exemplo, isso de a gente falar, olha, eu não te entendo quando você fala assim, se acalma, quando você se acalmar, a gente conversa, é a mesma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, com o nosso esposo ou com a nossa esposa. Que se eles vêm com uma comunicação de raiva, de gritaria, a gente fala, olha, peraí, eu não te entendo, eu vou ficar aqui, se quiser eu fico aqui do seu lado, até você se acalmar, mas eu preciso que você fale de outra maneira, assim eu me bloqueio, assim realmente eu não consigo entender. Isso a gente tem que adaptar para nossa família. E quando a criança vê que a gente faz isso com os demais, vai fazer mais sentido ainda na cabeça dela, porque não adianta nada a gente falar bonitinho com o filho, falar com carinho, falar legal, e entre casal a gente tá se gritando. Porque a criança fala, peraí, como é que é a dinâmica da casa? O que tá acontecendo aqui? Às vezes eles gritam, às vezes eles falam legal, às vezes eles falam bonitinho, o que tá acontecendo? Então, a família, é legal que a família toda trabalhe essa comunicação efetiva, que todos falem o mesmo idioma, tá? Vamos ver o que mais. Vou fazer uma pausa. Alguém tem alguma pergunta até agora? Eu gostei muito da live que eu fiz ontem em espanhol, que o pessoal interagiu bastante e é legal porque às vezes surgem dúvidas que eu não tinha pensado em colocar no meu script, digamos assim, e são dúvidas que fazem sentido, né?
Vamos ver se tem alguma dúvida. Bom, vou continuar então. Outra pessoa, ela me comentou na página e falou assim: eu tenho gêmeos e eles têm 1 ano. E eles agora eles estão batendo, eles ficam brigando entre eles e tá difícil controlar. Aí a primeira coisa que eu pensei foi, bom, 1 ano ainda não entrou realmente na fase egoísta. Aí eu perguntei, então, como que é a sua relação com os gêmeos? Qual que é a sua... Tem alguém da família, tem alguém que atua de uma maneira autoritária com os gêmeos? Batendo e etc. Aí ela, realmente, o meu marido, ele perde a paciência muito rápido e ele acaba dando palmada na bundinha deles. Falei, pois é, então, é muito difícil você querer ensinar para os filhos não bater batendo, né? Não tem lógica, não faz sentido, gente. Não adianta vocês quererem pensar que a criança vai pensar, sim, eles são adultos, né? Eles são adultos, eles podem fazer tudo e eu não. Não faz sentido na cabeça deles. E tem uma coisa que se chama o cérebro espelho, né? Que é quando a gente se copia dos outros, né? Quando a gente reflete a atitude dos demais, as crianças elas têm isso muito mais forte. Então, muitas das coisas que a gente vê que os filhos fazem, que a gente fala, eu não gosto disso que ele faz, olha pra você, porque às vezes você tá fazendo isso, você tá vendo que você não gosta daquilo, mas você continua repetindo e fazendo, e você passa, sei lá, anos fazendo a mesma coisa e esperando resultados diferentes do seu filho. Isso não vai acontecer, né? Porque eles são realmente um reflexo, você está olhando para um espelho. E é muito importante, então, vocês não quererem ensinar que eles não façam alguma coisa fazendo. Não adianta você querer ensinar eles a não bater, a não serem agressivos, sendo agressivos, ok? O que mais? Outra pessoa... Não tem perguntas ainda? Bom, vou continuar. Outra pessoa me perguntou... ela perguntou assim... ela me comentou, né, ontem na live. Eu perguntei pra minha filha qual que era a melhor maneira pra ela se acalmar. E ela me disse que abraçando. Mas eu fiquei com medo de ser uma recompensa pela birra dela. A pessoa perguntou, né? Comentou. Eu falei pra ela, não é uma recompensa. Ela tá te mostrando, ela tá te sinalizando qual que é o que faz ela se acalmar. Isso de abraçar, isso do carinho, é um amor incondicional. Deus, ele tem o mesmo amor incondicional pela gente. A gente pode se jogar no chão, a gente pode ficar com raiva, a gente pode até às vezes brigar com Deus e falar, você não sabe de nada, eu sei mais do que você, sei lá. Mas o Deus, ele continua nos amando incondicionalmente. E é esse mesmo amor incondicional que a gente tem que mostrar para os nossos filhos. Se ela está sinalizando que que ela se acalma dando um abraço, abraça. E abraça com amor. Porque você não está cedendo. A raiva dela começou por outro motivo. Sei lá, ela estava com raiva porque ela não queria comer aquela hora. Ela não está com raiva porque ela queria um abraço. Você entendeu? Não está uma coisa ligada com a outra. E se ela falou, abraçar me acalma, abraça. E espera ela se acalmar. E aí depois você resolve o motivo porque começou a raiva dela. Eu ia comentar mais alguma coisa disso do abraço? Que os pais aqui, que eles podem perceber, os outros pais não vão me deixar mentir, que na maioria das vezes, quando eles têm um ataque de birra, que é quando eles estão descontrolados, quando o cérebro primitivo deles está descontrolado, depois desse ataque de birra, geralmente os filhos, eles vão para os pais, eles vão para os cuidadores, e eles realmente querem um abraço, porque é essa necessidade de se sentir protegido. Se você depois fica, não vem, não quero. Você ficou bravo e eu não quero saber de você. Você tá acabando com a autoestima da criança. Porque ela tem essa necessidade de segurança e quando você rejeita ela, você já não é um amor incondicional. A criança, o que ela pensa nesse momento realmente, eu sou péssimo e realmente minha mãe tem todo o direito de fazer isso comigo porque eu não mereço. Você tá acabando, você tá jogando a autoestima da criança no lixo. É muito importante como pais a gente mostrar o mesmo amor incondicional que Deus tem por nós, pelos nossos filhos. Antes dos 5 anos, essas birras que eles têm, não é porque eles querem manipular a gente. Eles ainda não têm, o cérebro deles ainda não consegue entender esse sentido de manipulação. Eles estão realmente se conhecendo, eles estão recebendo uma carga de hormônios muito forte, eles têm que passar por essa fase, e a gente tem que passar por essa fase com eles, guiando eles de como lidar com as emoções. Depois dos 5 anos, pode ser realmente que eles comecem a querer manipular. Por quê? Porque eles já têm esse conhecimento do que te afeta, do que afeta ele. E nesse momento é muito importante a gente, depois dos 5 anos, perguntar.
perguntar e perguntar. Por quê? O vídeo que eu fiz sobre a empatia, que é o amor perfeito, se vocês eu fiz uma live, né? Eu recomendo muito que vocês vejam esse vídeo para vocês entenderem muito do que eu tô explicando aqui. Quando a gente pergunta, a gente tá buscando entender as motivações, porque às vezes quando as pessoas agem com a gente, às vezes as pessoas atuam de uma maneira com a gente coloca as nossas emoções na atitude da pessoa, e às vezes a pessoa não tinha a intenção de fazer aquilo daquele jeito. Vou dar um exemplo. Alguém vem e me dá um presente azul. E eu falo, e ela me deu um presente azul de propósito, porque ela sabe que eu fui naquela viagem e aconteceu tal e tal coisa com a cor azul e que eu não gostei. Olha só que raiva, ela me deu esse presente azul por causa disso. E na verdade a outra pessoa, ela nem lembrou que você viajou, nem sabia que você teve um problema com a cor azul. Ela te deu um presente porque ela, sei lá, por X e Y motivo, e ela quis te dar um presente naquele momento. Só que a gente coloca as nossas emoções naquela ação da outra pessoa, interpretando aquela ação de acordo com o nosso entendimento, e isso gera um problema de comunicação enorme. A mesma coisa com os filhos. Se a gente coloca as nossas emoções, ele tá fazendo de propósito, ele tá querendo me desafiar, você começa a ver o seu filho como um inimigo. Você está colocando as suas emoções na vida do filho e está esquecendo de perguntar. É muito importante, sempre que você vê, depois dos 5 anos, sempre que você você identifica um comportamento de resistência, um comportamento que você fala, não, isso daqui não tá legal, pergunta. Aí você fala, por que você fez isso? E na hora que você perguntar por que você fez isso, pode ser que você tenha uma resposta da criança que você fala, legal, eu entendi errado, então ela tava indo bem. Ou você pode falar, tá, entendi, vamos resolver isso daqui rapidinho, se resolve assim, assim, assado, e acabou, se resolveu o problema em paz. Ou pode ser que realmente você identifique que a criança está com uma motivação egoísta, por exemplo, você pergunta, mas por que você bateu no seu amiguinho? E ele vai falar, porque, né, com 5 anos ele já fala melhor, né? Ele vai falar, porque eu queria brincar com esse brinquedo e ele não parava de me pentelhar, eu bati nele. E você fala, mas peraí, não dava pra você emprestar outro brinquedo? Você deu uma opção de outro brinquedo pro seu amigo? Ou não dava pra você brincar com outro brinquedo? Será que não dava pra vocês dividirem? Ele ir brincar um pouquinho? E você pergunta, quando você pergunta, e você pergunta, e você pergunta, você conduz a pessoa a chegar no mesmo entendimento que você. Ou você mesmo chega no mesmo entendimento da outra pessoa. Jesus fazia isso muito na Bíblia. Quando começavam a questionar ele muitas vezes respondia com outra pergunta. Porque essa estratégia de perguntar e perguntar, a pessoa mesmo vai, pera, e ela vai organizar, ela precisa responder o que você perguntou, então ela vai organizar na cabeça dela e ela mesma vai encontrar as motivações dela. Ou ajuda a nós encontrarmos a motivação da outra pessoa. Ok, deixa eu ver se tem mais. Tem alguém pedindo a request to be in your video. Tem alguém, Joelma. Você quer compartilhar alguma coisa? Porque tá aqui aparecendo que você quer aparecer no vídeo. Se você quiser compartilhar alguma coisa, me avisa que eu autorizo aqui. Bom, isso eu tava falando então depois dos 5 anos, perguntar. Aplica o mesmo. Se você fala desse jeito eu não te entendo, se acalma. Quando você me falar de um jeito legal, a gente conversa. Uma outra pessoa ontem na live em espanhol, ela me perguntou... Peraí, deixa eu ver. Ok. Uma outra pessoa na live em espanhol, ela me perguntou sobre como atuar quando as pessoas da geração passada, né, uma sogra, uma mãe, quer ensinar pro filho ser macho, que ele não pode chorar. Eu tava falando pra ela que é muito triste, que eu não tenho nada contra a sogra dela, não tenho nada contra as pessoas da geração passada. Eles não fazem por mal. Essa era a única maneira que eles conheciam, essa era a maneira que eles aprenderam. Então as pessoas, elas simplesmente estão repetindo padrões, tá? Não tenho nada, não penso mal da sogra dela, não penso mal dessas pessoas. É só que elas não conheciam outra maneira. Mas é muito importante para nós ensinarmos os nossos filhos a outra maneira, porque essa questão de, você tem que ser macho, menino não chora, está chorando igual uma menininha, que parece uma menininha, isso daí é horrível, porque as nossas emoções, e eu não tô querendo aqui desconstruir questão de gênero, porque as diferenças entre homem e mulher, elas existem. Deus fez homem e fez mulher com coisas, com dons que são muito característicos de homens e que são muito característicos de mulher. Mas nós dois, homens e mulheres, temos a mesma importância. Ninguém é melhor que ninguém. Por isso que na Bíblia fala, mulheres, respeitem os seus maridos. Homens, amem o mundo como Deus amou... Ame a sua esposa como Deus amou o mundo. Ou seja, morram pelas suas esposas, né? Porque foi assim que Deus amou o mundo. Ele mandou Jesus para morrer pela gente.
Então, é essa mesma importância que tem de homens e mulheres. Eu não estou desconstruindo isso, essas particularidades de homem e mulher. Mas é muito importante a gente ensinar tanto para meninos quanto para meninas que todas as nossas emoções Deus nos deu. E todas as nossas emoções a gente vai viver. A gente vai ficar triste, a gente vai ficar feliz, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir frustração. Tudo a gente vai sentir. O que a gente tem que ensinar como pais é o que fazer com essas emoções, como lidar com essas emoções. E eu vou dar um exemplo do projeto Shalom Pompom, né? Quando eu conheci tudo isso da disciplina positiva, pra mim foi tipo, uau! Eu falei, meu Deus, eu falei pro meu esposo, isso daqui vai mudar o mundo. E eu contava super emocionada pra ele, isso daqui vai mudar o mundo. E aí eu quis contar a mesma coisa pra outra pessoa conhecida minha. E ela ficou com raiva. Ela falou, não, isso daí eu não acredito. Acho que muito pelo padrão cristão que a gente tem na cabeça, né? Isso daí é tudo maneira de querer fazer das crianças robôs. Ela não entendeu a mensagem. Só que a raiva dela, a resistência dela me deu raiva. Eu mesma falei, ai que raiva. Eu falei, não, eu preciso... E essa raiva ela me motivou para falar, não, eu preciso falar disso para as pessoas. Então, o que eu tô contando, por que eu tô contando isso pra vocês, é que a raiva, ela pode ser boa. Nesse momento, Deus, ele me deu sabedoria de usar essa raiva, esse impulso da raiva para fazer algo legal. E é isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, né? Como a gente pode sentir todos os sentimentos, mas passar por eles, se tranquilizar e buscar algo legal disso. Às vezes a raiva ela não nos motiva para fazer algo legal. A curiosidade da criança, que ela quer mexer em tudo, ela vai fazer com que seu filho, de repente, ela descubra uma nova, não sei, né? Newton, né? Que tinha curiosidade que caiu a maçã na cabeça dele. E ele começou, peraí, por que funciona a gravidade? O que é isso? Aí ele descobriu a gravidade, né? Por que cai? Por que tudo cai no chão? A mesma coisa, a curiosidade, o impulso das crianças de conhecer o mundo é algo bom, é algo legal, pode vir algo para a humanidade que vai ser bom. Alguém, se tiver dúvidas, falem, hein? Ontem o pessoal na live em espanhol interagiu bastante, foi bem legal. É o momento de, se vocês quiserem compartilhar algo, me ensinar algo também. Vamos ver, isso que eu tô falando da raiva, da gente lidar com as emoções. Outra pessoa mencionou a questão do cantinho do castigo. E eu tava falando que o cantinho do castigo, ele é horrível. Ele é muito ruim. Porque quando você coloca a criança no cantinho do castigo, é um castigo, pra começar, e todo castigo é ruim. Você não está ensinando nada, você não está ensinando causa e consequência, você não está ensinando a criança a encontrar motivação interna, você não está ensinando empatia, você não está ensinando nada para a criança. O que a criança está vivendo naquele cantinho do castigo é raiva. E essa raiva, ela é uma raiva contra ela mesma, porque ela está ali no cantinho do castigo pensando, ui, eu faço tudo errado, realmente eu faço tudo errado, e ela está acabando com a autoestima dela. Ou você está gerando uma raiva que é contra autoridades, contra nós, contra os pais, em que ela está falando, eu odeio eles, eu odeio isso, eu odeio que me façam fazer as coisas que eu não quero. Você tá vendo? Você tá gerando tudo errado. Você tá gerando a raiva contra a autoridade dos pais, ou você tá gerando a raiva contra ela mesmo e você não tá ensinando nada. A Kelly tá me falando oi. Oi, Kelly. Você quer participar? Também tá aparecendo aqui que ela quer request to be. Tá aparecendo como se você quisesse aparecer no vídeo. Se você realmente quer aparecer no vídeo, você me fala e eu autorizo, tá? Se você quer compartilhar algo. Então, esse do cantinho do castigo, você não tá ensinando nada pra criança. O melhor é ter o cantinho da tranquilidade. Você falar, olha, vai lá se acalmar, fica ali tranquilinho, quando você se acalmar, você volta. Né? Criar um ambiente gostosinho, sei lá, um lugarzinho onde ele brinca, onde ele consegue se acalmar e voltar pra você tranquilo. Que mais? Outra pessoa ontem perguntou na live, ela falou assim, o meu bebê de 6 meses, ele chora muito, ele esperneia, ele faz birra quando eu quero trocar ele no trocador. Como é que eu faço pra ensinar ele que ele não pode fazer aquilo? Aí eu falei pra criança, olha, com 6 meses, o cérebro da criança não adianta, ele não entende nada de regras. É impossível você fazer a criança entender regras com 6 meses de idade. A única coisa que você pode fazer é distrair. É o que eu fazia com a minha filha. Então ela começava a chorar no trocador, eu começava a fazer barulhinho de animais. Como é que faz a vaca, filhinha? E ela começava a rir, né? Como é que faz o cachorrinho? E ela começava a rir. Então, distrai o bebê. O bebê, ele, como que a gente quer ensinar regras para um bebê? Como que a gente quer colocar o bebê numa caixinha? Ele o cérebro dele não tem capacidade de entender. A melhor coisa, o bebê chora no trocador, distrai. Um brinquedinho novo, uma musiquinha que você sabe que gosta, que ele vai fazer ele rir, distrair. Que mais que alguém mais perguntou?
Uma pessoa compartilhou também ontem que perguntou pra filha dela que tava vendo uns desenhos, tem uns desenhos de educação emocional pra criança, e que ela perguntou pra filha dela o que deixava ela triste, o que era a coisa que deixava mais ela triste. E ela falou que a criança respondeu: quando minha mãe me bate. E aí, na página, vocês vão me ver falando o quão terrível é bater nas crianças. Vocês vão me ver falando de uma maneira espiritual, de uma maneira jurídica, de um ponto de vista humano, de um ponto de vista empático. Por qualquer ângulo que a gente olha, o ato de bater numa criança tá errado. Biblicamente é proibido. É praticamente proibido, porque Jesus ele não ia se dar o trabalho de ficar na frente da adúltera para que ela não levasse pedradas. Ele não ia se dar o trabalho de ficar ali proibindo que essa ação acontecesse se isso não fosse uma coisa ruim. Se nem a adúltera, que aos olhos da gente fez algo que não correspondia para ela, que fez algo que ela fugiu da empatia, do amor ao próximo, porque quando a gente adultera, a gente não tá agindo com empatia, a gente tá querendo, a gente tá conscientemente fazendo um dano pro próximo. Se nem ela merecia uma pedra no corpo dela, o que dirá uma criança que não conhece nem o bem e o mal? Então, do ponto de vista que a gente quiser olhar, bater não rola. A gente não sai por aí batendo nas pessoas na rua, a gente não sai por aí batendo nos nossos colegas de trabalho, e a gente não tem que bater nas crianças. Que mais? Outra pessoa perguntou... Ah, tá. E aí outra pessoa me perguntou... como que você chegou nisso, né? De ligar a disciplina positiva com a Bíblia? Como foi? Ela estava curiosa. E aí eu estava contando para ela que, na verdade, da disciplina positiva foi estudando, né? Foi lendo sobre, correndo, indo atrás, né? E de relacionar com a Bíblia, na verdade, foi Deus, né? Deus realmente me deu esse projeto. Ele me capacita todos os dias. Eu penso nisso 24 horas. 24 horas chegam coisas que eu falo, uau, era isso. E vem o entendimento na minha cabeça, eu falo, não, eu preciso falar sobre isso. E aí, dia a dia, momento a momento, minuto a minuto, aquilo abriu na minha cabeça como uma caixinha, assim, de né? E aí eu percebo que a disciplina positiva, ela é a disciplina de Jesus. É a disciplina que Jesus quis explicar pra gente. Quando ele fala pra nós, vai e não peque mais, né? Ou quando você quiser pecar, arranque, né? Quando sua mão direita fizer alguma coisa que não deve, arranca sua mão direita. Ou ele fala, se você olhar pro próximo cobiçando, arranca o seu olho. Ele não tá falando que alguém vai vir arrancar o olho. Ele não tá falando que alguém vai vir arrancar a sua mão, né? Ele tá falando você mesmo. Tome atitude sobre as suas motivações. Tome atitude sobre as suas... sobre o que te move, sobre os seus objetivos. E é isso que a gente tem que ensinar para as crianças. Então, bom... Eu acho que pelo dia de hoje é isso. Se inscrevam no canal do YouTube. Lá estão os vídeos. Eu vou subir também essa live depois. E eu ia ter adorado se alguém tivesse perguntado alguma coisa, mas eu acho que o pessoal tá... Não sei, tá quietinho. Bom, se alguém quiser perguntar alguma coisa ainda, ou mandar uma mensagem, ou falar alguma coisa que não tá de acordo, vou esperar uns minutinhos. Alguém mandou um coraçãozinho aí. Eu acho que é isso então, gente. Bom domingo pra vocês. E estamos em contato aqui em outras lives. Um beijo. Tchau.